Milionário congela ao ver menina exausta na máquina de costura enquanto cobra a dívida do aluguel. Ricardo Mendes, empresário do setor imobiliário em São Paulo, vivia uma rotina luxuosa no alto de seu império. Com 42 anos, divorciado e sem filhos, dedicava-se exclusivamente aos negócios. Seu escritório no 3º andar de um prédio empresarial na Avenida Paulista tinha vista para toda a cidade. Raramente visitava seus imóveis para cobranças pessoalmente. Para isso, tinha uma equipe especializada. Mas algo no pequeno ateliê de costura na região antiga do centro chamou sua atenção. Senhor Mendes, o ateliê Oliveira está com 3 meses de aluguel atrasado, informou sua secretária Denise, colocando uma pasta sobre sua mesa de vidro temperado. Não respondem e-mails, nem atendem telefonemas. O departamento jurídico sugere iniciarmos o processo de despejo. Ricardo examinou o arquivo detalhadamente. O estabelecimento, antes próspero e conhecido por atender clientes da alta sociedade paulistana, vinha decaindo nos últimos 2 anos. Os relatórios mostravam que os pagamentos, antes pontuais, tornaram-se irregulares após uma mudança na administração. Este não era o ateliê da Helena Martins? Perguntou Ricardo, recordando-se vagamente de uma cliente que sempre elogiava o trabalho da costureira. Lembro que ela faleceu em um acidente, não? Sim, senhor. Após sua morte, o estabelecimento passou para uma tal de Sandra Oliveira, que se identificou como irmã da falecida, respondeu Denise, consultando as anotações. Algo naquela situação despertou a curiosidade de Ricardo. Em seus 15 anos como empresário, desenvolvera um 6º sentido para negócios problemáticos. Cancelar minha reunião das 15 horas com os investidores chineses. Vou pessoalmente verificar este imóvel, decidiu, para surpresa de sua equipe, que raramente o via envolvido em questões tão corriqueiras. Naquela tarde ensolarada de quarta-feira, Ricardo estacionou seu Mercedes-Benz S500 preto na rua estreita do centro histórico de São Paulo. O contraste era evidente. Seu terno italiano, azul marinho impecavelmente cortado, destoava da fachada desgastada, com vitrines empoeiradas, exibindo manequins de décadas passadas. A placa Ateliê Oliveira, alta costura, parecia uma ironia diante da decadência visível do lugar. Uma sensação inexplicável o tomou enquanto girava a maçaneta da porta, como se estivesse prestes a descobrir algo muito mais significativo que uma simples dívida. Ao entrar no estabelecimento mal iluminado, o sino da porta anunciou sua presença com um tinido melancólico. O cheiro de tecido velho, poeira e óleo de máquina preenchia o ambiente abafado. Ricardo esperou alguns segundos, ajustando seus olhos à penumbra, mas ninguém apareceu para atendê-lo. Foi quando ouviu o zumbido rítmico e cadenciado de uma máquina de costura vindo dos fundos. "Olá, tem alguém aí?" chamou, sua voz ecoando entre as araras de roupas empoeiradas. Sem resposta, apenas o zumbido contínuo da máquina. Intrigado, seguiu o som, passando por araras de roupas desorganizadas e mesas com tecidos empilhados aleatoriamente. Ao virar uma divisória improvisada com um biombo antigo, Ricardo congelou, como se tivesse levado um golpe no estômago. No fundo da loja, sob a fraca luz de uma única lâmpada fluorescente, curvada sobre uma máquina industrial Singer da década de 1980, uma menina de aproximadamente 8 anos trabalhava intensamente. O pedal da máquina era operado com dificuldade por seus pés, que mal alcançavam o chão. Uma caixa de madeira servia de apoio para que ela conseguisse alcançá-lo. A criança, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desalinhado e pele pálida que denunciava a falta de exposição ao sol, manipulava o tecido com a precisão de uma costureira experiente.
Suas pequenas mãos, visivelmente feridas e calejadas, tinham bandagens improvisadas em 2 dedos, manchadas de pequenas gotas de sangue. Havia olheiras profundas em seu rosto infantil que realçavam seus olhos castanhos opacos, sem o brilho característico das crianças de sua idade. Suas costas curvadas indicavam horas naquela posição desconfortável, enquanto ela mordia o lábio inferior em concentração. Ao lado da máquina, uma garrafa d'água pela metade e um prato com restos de um sanduíche indicavam que ela provavelmente não havia saído dali por horas. No chão, várias peças já finalizadas estavam cuidadosamente dobradas, formando uma pilha considerável para mãos tão pequenas. Quando finalmente notou a presença de Ricardo, a menina se assustou tanto que derrubou o tecido e a linha no chão. A agulha da máquina perfurou seu dedo já machucado, mas ela sequer gemeu de dor, como se estivesse acostumada a esse tipo de acidente. Desculpe, tio, não vi o senhor entrando. Não vai acontecer de novo. Prometo que vou terminar tudo hoje. Mesmo? Exclamou ela, tremendo visivelmente e rapidamente abaixando-se para recolher o material, como se esperasse uma punição imediata pelo erro cometido. Ricardo, profundamente perturbado com a cena que presenciava, sentiu um nó na garganta. Em seus anos, lidando com propriedades em áreas carentes, havia testemunhado pobreza e dificuldades, mas nunca exploração infantil tão explícita. Aproximou-se, cuidadosamente, para não assustá-la ainda mais, abaixando-se para ficar na altura de seus olhos. "Como você se chama?" perguntou com voz suave. "Júlia", respondeu ela, finalmente levantando o olhar por uma fração de segundo antes de voltar a fixar os próprios pés, ainda agarrada ao tecido como se fosse um escudo protetor. "Você não deveria estar na escola agora, Júlia?" A pergunta fez os olhos da menina se encherem de medo, como se tivesse sido pega em uma transgressão gravíssima. Antes que pudesse responder, o barulho estridente da porta dos fundos interrompeu a conversa. Sandra Oliveira entrou apressadamente no ambiente, carregando sacolas de compras de marcas caras. Ao ver Ricardo conversando com Júlia, seu rosto transformou-se numa máscara de irritação e preocupação mal disfarçada. "Quem é você? O que está fazendo aqui falando com a minha sobrinha?" perguntou em tom acusatório, colocando-se estrategicamente entre Ricardo e a menina. Sandra, uma mulher de aproximadamente 45 anos, vestia-se com roupas caras e chamativas, que contrastavam absurdamente com o estado do ateliê. Um vestido justo de grife, sapatos de salto vermelho, unhas perfeitamente feitas, bolsa de crocodilo legítimo e joias ostensivas completavam o visual. "Sou Ricardo Mendes, proprietário deste imóvel", respondeu calmamente. "Vim tratar do aluguel, atrasado há 3 meses. Mais importante, por que esta criança está trabalhando em uma máquina de costura industrial?" Sandra forçou um sorriso nervoso. "Ela não está trabalhando, apenas brincando. Crianças adoram imitar adultos. Você, sabe, Júlia é minha sobrinha. A mãe dela, minha irmã Helena, morreu há 2 anos em um acidente e sou responsável por ela agora." "E a escola? Não deveria estar estudando neste horário?" "Está com febre hoje, por isso ficou comigo", respondeu Sandra prontamente, colocando teatralmente a mão na testa de Júlia. "Normalmente frequenta a escola todos os dias. É uma excelente aluna, não é, Júlia?" Sandra lançou um olhar intimidador para a menina, que apenas concordou com a cabeça, sem erguer os olhos. "Sobre o aluguel, tive alguns problemas com clientes que não pagaram, mas posso dar uma entrada amanhã mesmo e negociarmos o restante." Ricardo, desconfortável com a situação, fingiu aceitar a explicação por enquanto, mas algo em seu interior dizia que precisava fazer mais por aquela criança. O medo nos olhos de Júlia, as inconsistências na história de Sandra, tudo indicava uma situação grave. Na manhã seguinte, Ricardo não conseguia tirar Júlia de seus pensamentos.
Algo na história de Sandra não se encaixava. Por que uma criança estaria trabalhando em condições tão precárias se era sobrinha da proprietária? Carlos, preciso que investigue alguém para mim com absoluta discrição, disse Ricardo ao seu assistente de confiança. Sandra Oliveira, proprietária do Ateliê Oliveira, e qualquer informação sobre sua sobrinha Júlia. Simultaneamente, contactou seu amigo de longa data, Marcelo Almeida, advogado especializado em direito familiar. Em poucos dias, as descobertas foram surpreendentes e alarmantes. Carlos apresentou um relatório detalhado com informações que mudavam completamente o panorama. Senhor Mendes, a situação é muito mais grave do que imaginávamos, relatou Carlos. Helena Martins, mãe de Júlia, não era simplesmente a irmã de Sandra, como alegado. Helena era uma empresária bem-sucedida do setor têxtil, proprietária de 3 confecções. Morreu em um acidente de carro há 2 anos. E a relação com Sandra? Eram primas distantes, não irmãs. O mais importante, Júlia era a única herdeira com um patrimônio estimado em 3 milhões de reais entre propriedades, ações e investimentos. Mais alarmante ainda, Sandra nunca havia formalizado a tutela de Júlia legalmente junto ao Conselho Tutelar. A investigação bancária revelou movimentações suspeitas nas contas da herança, com saques frequentes e transferências para contas em paraísos fiscais. Ricardo, isso é grave, alertou Marcelo. Sandra está sistematicamente desviando o dinheiro da herança enquanto mantém a menina em condições precárias. E pelo que Carlos descobriu, ela tem conexões com funcionários corruptos no Conselho Tutelar que fazem vista grossa para a situação. À medida que a investigação avançava, Sandra começou a perceber que estava sendo observada. Ricardo recebeu o primeiro telefonema anônimo em seu escritório. Cuide da sua vida se não quer problemas, disse uma voz masculina antes de desligar. Ignorando a ameaça, Ricardo continuou reunindo evidências. Uma semana depois, dirigindo pela Marginal Tietê, após visitar o cartório onde encontrou os registros da herança, notou um carro preto sem placa que o seguia. Ao entrar em uma via menos movimentada, o veículo acelerou, emparelhando com o seu, e tentou forçá-lo para fora da pista. Ricardo conseguiu manter o controle e parou no acostamento. O motorista do outro carro abaixou a janela. Da próxima vez não será apenas um susto. A menina não é problema seu. Esqueça tudo isso, gritou antes de arrancar em alta velocidade. Tremendo, Ricardo ligou para Marcelo. Precisamos agir rápido. A situação está ficando perigosa. Vou solicitar uma investigação oficial e uma medida protetiva para a menina, respondeu o advogado. Mas precisamos de mais provas concretas sobre os maus tratos. Ricardo sabia que cada dia que passava significava mais sofrimento para Júlia. Mesmo com o perigo crescente, ele estava determinado a não desistir. Quando a situação parecia estagnada, surgiu uma luz inesperada. Paula Soares, ex-funcionária do ateliê, procurou Ricardo após ver seu nome mencionado em uma visita de Sandra a um escritório de advocacia. Paula, uma mulher de 50 anos que trabalhou por décadas no local, havia sido demitida 6 meses antes, quando questionou o tratamento dado a Júlia. Para se proteger, ela mantinha um diário detalhado. Sei que parece paranoia, mas comecei a documentar tudo quando percebi o que estava acontecendo, explicou, entregando um caderno gasto a Ricardo. Aqui tem datas, horários, registros de quando Júlia era forçada a trabalhar até tarde, os machucados que presenciei, as visitas mensais de funcionários do Conselho Tutelar que saíam com envelopes grossos, tudo. As páginas revelavam um quadro perturbador de abuso sistemático. Paula também tinha fotografias discretas tiradas com seu celular, mostrando Júlia trabalhando em diferentes horários, inclusive de madrugada. O pior
é que descobri que Sandra está planejando fugir do país com Júlia em 3 semanas, revelou Paula, mostrando uma fotocópia de passagens. Ouvi ela falando ao telefone sobre uma propriedade comprada no Paraguai. Tenho medo do que possa acontecer com a menina se cruzarem a fronteira. Esta era a prova que faltava. Ricardo e Marcelo imediatamente formalizaram uma denúncia oficial ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude. Sandra, ao ser notificada da investigação oficial, entrou em pânico. Antecipando seus planos, decidiu fugir imediatamente com Júlia, antes que as autoridades pudessem agir. Carlos, que discretamente monitorava o ateliê a pedido de Ricardo, percebeu a movimentação incomum. Viu Sandra colocando malas no carro e forçando Júlia a entrar. Ricardo, elas estão saindo agora. Parecem estar com pressa e bagagem, alertou pelo telefone. Estão indo em direção à Zona Norte. A rodoviária Tietê. Ela vai tentar fugir hoje mesmo, concluiu Ricardo. Estou a caminho. Chame a polícia e avise Marcelo. Enquanto Ricardo dirigia freneticamente pelo trânsito caótico de São Paulo, Marcelo conseguiu uma medida protetiva de urgência junto à juíza de plantão. Policiais civis foram mobilizados para a rodoviária. Na rodoviária Tietê, Sandra apressava Júlia entre a multidão, segurando firmemente seu braço. A menina, confusa e assustada, carregava uma pequena mochila. Estavam a poucos metros do embarque para o ônibus com destino à Foz do Iguaçu, quando Ricardo e os policiais as interceptaram. Sandra Oliveira, a senhora está impedida de sair da cidade com a menor, anunciou o oficial, mostrando a ordem judicial. Ao ver Ricardo, Júlia soltou-se de Sandra e correu em sua direção, abraçando-o com força. Aquele gesto instintivo disse: mais do que qualquer depoimento poderia. Tudo vai ficar bem agora, Júlia. Prometo, sussurrou Ricardo, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. O caso ganhou rápida tramitação no Tribunal de Justiça. As evidências eram incontestáveis. O diário de Paula, os registros financeiros, as fotografias e o próprio depoimento de Júlia, realizado com acompanhamento psicológico especializado. Sandra foi condenada a 8 anos de prisão por exploração, de trabalho infantil, maus-tratos, fraude financeira e apropriação indevida da herança. A juíza ordenou ainda uma ampla investigação sobre os funcionários públicos envolvidos, resultando em diversas demissões e processos por corrupção. Ricardo solicitou a guarda temporária de Júlia junto à Vara da Infância e Juventude. Sei que parece incomum, meritíssima, um homem solteiro sem experiência como pai pedir a guarda de uma criança, argumentou. Mas criei um vínculo com Júlia e quero dar a ela a oportunidade de recuperar sua infância. O pedido foi aceito, com a possibilidade de adoção definitiva após o período de adaptação. Nos meses seguintes, Júlia passou por um processo de recuperação física e emocional. Retornou à escola, onde rapidamente mostrou sua inteligência. Com ajuda terapêutica, começou a superar seus traumas e a confiar novamente nas pessoas. Ricardo adaptou completamente sua vida, reduzindo sua carga de trabalho para estar mais presente. Contratou professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido e transformou um cômodo de seu apartamento em um espaço lúdico para que ela pudesse finalmente brincar como qualquer criança. 6 meses depois, em uma noite comum, Ricardo retornou do trabalho e encontrou sobre a mesa um desenho colorido. 2 figuras de mãos dadas em frente a uma casa, com um sol sorridente no canto. Abaixo, a frase "Eu e meu pai", escrita com letra infantil. Júlia apareceu na porta, hesitante. "Gostou do desenho?" perguntou timidamente. "É o mais bonito que já vi", respondeu Ricardo emocionado. "Posso te chamar de pai?" perguntou ela, juntando
E coragem, ele se abaixou para ficar na altura dela, com lágrimas nos olhos. Nada me faria mais feliz, minha filha. O abraço que se seguiu selou uma nova família, nascida não de laços sanguíneos, mas de um encontro fortuito que provou que, às vezes, o destino tem maneiras misteriosas de unir corações solitários que precisam um do outro.